Fala pessoal, depois de muito tempo estou voltando aqui para analisar algumas partidas interessantes. Hoje em especial, depois de muito tempo, eu voltei a jogar torneios presenciais nesse último sábado, dia 21 de agosto de 2021. Eu, depois de vários meses de pandemia, voltei a jogar um torneio presencial e vamos ver o que aconteceu. Eu trouxe hoje duas partidas que eu considero as mais interessantes do torneio para a gente analisar. Tiveram outras boas partidas também, principalmente a minha da segunda rodada, mas eu não lembro a partida toda de cabeça, então não deu para colocar aqui. Mas eu espero que vocês curtam essas partidas. Eu vou mostrar no final a classificação, como foi que terminou o torneio, mas eu tenho algumas fotos aqui para mostrar a vocês. Essa imagem aqui, inclusive o meu adversário nesse momento é o Newton. Ele já foi sub do canal, já no canal roxo, né? Já participou algumas vezes. Essa daqui foi na quarta rodada. Eu ganhei essa partida de brancas. E essa outra... não... Essa outra imagem aqui mostra o salão de jogos. Alguns jogadores estavam reunidos. E, bom, é uma das imagens aí que eu tenho a mostrar para vocês. Ok. Então vamos lá, eu vou começar analisando essa partida. Essa partida foi jogada na terceira rodada. Haviam, acho que 4 jogadores empatados com 2 pontos. Eu, o meu adversário e outros 2 jogadores. E aí eu caí de pretas contra esse adversário. Ele inclusive é daqui da minha cidade também, é um forte jogador. E é um cara que gosta de se preparar muito bem usando o computador. Ele joga aberturas bem diferentes para tirar as pessoas, né, da zona de conforto, da zona de preparação. Ele vem sempre muito bem preparado com várias ideias do computador. E comigo não foi diferente, vocês vão ver que eu sofri um pouquinho na abertura, até conseguir uma boa posição. O ritmo de jogo era 15 minutos KO, não tinha acréscimo, então vocês vão ver que do meio para o final da partida o tempo começa a contar bastante. E, bom, é isso. Então meu adversário aqui abriu com G4, sim, ele, o fatídico Gambito Grove, mas meu adversário, a abertura não define o que vai acontecer na partida. É uma abertura péssima, uma abertura lixo, mas não define o que vai acontecer. E meu adversário estava muito bem preparado. Eu joguei aqui E5, uma das linhas que ele avisou que tinha visto, e a ideia dele foi jogar aqui C4. A ideia do Gambito aqui, nesse caso, vai ser jogar com Bispo em G2 e criar um forte controle aqui dessa diagonal branca. Ele vai tentar dificultar o meu controle aqui das casas brancas. E aí eu tentei lutar contra isso, joguei aqui G6. O computador não gosta muito desse lance, ele acha que eu deveria ter jogado D5 direto aqui. Inclusive porque meu adversário no momento não deve nem tomar, exatamente pelo fato de que eu tomo de dama atacando a torre dele de H1. E aí a partida poderia seguir. Eu joguei aqui com C6, ele jogou Bispo G2, D5, C toma D5, C toma D5 e dama B3. Então tudo isso aqui eu havia preparado. Uma outra possibilidade que a gente chegou a discutir, que também é uma recomendação do computador, seria jogar... Opa! Vou colocar aqui... Ao invés de dama B3, jogar aqui com D4. Jogar aqui com D4. Seria a outra possibilidade. Mas não foi o que ele escolheu. A gente seguiu com dama B3. Então eu joguei cavalo E7, defendendo o peão de D5. Ele jogou cavalo C3. E aqui eu joguei E4. A pressão ficou muito grande aqui no peão de D5. Eu decidi que era hora de fechar a diagonal aqui do bispo. Uma outra possibilidade aqui seria jogar cavalo C6. Porque não é recomendável que ele tome esse peão, né? Por exemplo, se ele toma o peão aqui, eu posso jogar com cavalo D5, né? Cavalo D4. Para ele é bem ruim. Bispo E6 aqui também é um forte lance. Crava aqui o cavalo e deixa as brancas na situação ruim. Então talvez fosse uma possibilidade melhor. Eu joguei aqui E4. Ele seguiu com o cavalo H3, com a ideia de levar esse cavalo para F4, né? E assim aumentar a pressão ainda mais no peão de D5. Eu joguei cavalo C6. E depois de cavalo F4, aqui eu explico a minha ideia, né? Parece que o peão vai cair de qualquer jeito. Uma possibilidade seria jogar aqui com bispo E6, mas não me deixava muito feliz fazer um lance como esse, porque diversas variantes, né? Tomando aqui, enfraquecendo essas casas ao redor do rei, eu não estava muito feliz com isso não.
D3 também poderia vir quebrando aqui. Eu preferi jogar essa outra ideia, que é cavalo A5. E agora eu desvio um pouco a atenção, né? A dama não consegue ficar pressionando aqui. E se ele joga um lance aqui como dama B5, a minha ideia era jogar aqui bispo D7, ataca a dama, e depois de dama B4, as pretas ganham aqui, exatamente por conta do tema do descoberto, né? E aí tá caindo o cavalo de F4 também. Então eu vi tudo isso lá atrás, levei uns 2 minutos calculando algumas ideias, porque eu tinha que calcular naquela posição, ao invés de dama B5, dama B3 também. Perdão, ao invés de dama B5, dama A4 também. Então eu levei algum tempo. E aí ele decidiu voltar a dama, e agora eu tomei em G4. Meu adversário jogou aqui B4. Eu voltei o cavalo a C6 e ele jogou dama A4. E agora eu joguei bispo D7. Eu achei que eu poderia começar a criar temas aqui de novo, né? Talvez com cavalo D4 e começar a atacar essa dama aí. Mas aqui na verdade não foi um bom lance. O bispo aqui não deveria ter voltado a D7. Porque agora eu já poderia inclusive criar várias ideias aqui em cima do meu peão de D5. A ideia que eu joguei aqui, eu meio que aceitei que o peão ia cair, mas eu achei que podia entrar em variantes interessantes, né? Ele jogou aqui B5, atacou, eu tive que passar o cavalo para E5, e agora veio cavalo de F toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, e aqui eu joguei F5, defendendo o peão. Depois analisando, né, com o computador acho que eu deveria jogar bispo D6 aqui e devolver o material, simplesmente seguindo aqui o desenvolvimento, deixando aí ele com o peão a mais, porém tendo uma forte pressão, né? Peças mais ativas, tendo dama G5 chegando em algum momento. O computador acha que seria melhor jogar dessa forma, e ele não gosta muito do F5. Então eu joguei aqui F5, e ele jogou bispo B2, que eu achei que foi um lance um pouco impreciso. Eu achei que para ele seria mais interessante jogar aqui bispo A3, porque aí ficaria dificultando a minha possibilidade de fazer roque. Então eu achei que talvez para ele o lance que mais me incomodava nesse momento era que ele jogasse bispo A3, né? E aí eu teria que me virar. Eu não lembro exatamente o que é que eu pensei aqui nessa posição. Pensei talvez em jogar um A6 para poder ameaçar ganhar o peão. Foram algumas das possibilidades aqui. Mas ele jogou bispo B2, aqui foi super tranquilo, porque agora eu poderia jogar bispo D6, desenvolvo aqui e defendo. E ele joga aqui dama B3, né? Ele cria um tema descoberto aqui em cima do meu rei, de forma que eu não posso rocar no momento, né? Mas aí eu pensei, bom, tudo bem, eu não posso rocar no momento, mas ao mesmo tempo ele tem debilidades aqui, né? O rei ainda está no centro, eu posso tentar explorar isso. E por enquanto o cavalo não tem boas entradas aqui, porque as minhas peças defendem, né, todas as casas de entrada aqui do cavalo. Então, baseado nisso tudo, eu decidi ativar a dama. Joguei aqui dama G5, e aqui ele jogou torre G1, defendendo o bispo. Aqui eu fiquei preocupado com temas, né, porque meu rei tem casa branca, e eu decidi tirar a dama da frente, mas não tinha necessidade. Eu poderia manter aqui porque a peça está cravada, né, eu estou tomando a torre com cheque. Mas um dos motivos também que me levou a fazer o próximo lance foi porque eu queria jogar bispo E6 aqui. E por enquanto eu não consigo, porque ele joga cavalo C7 cheque, bispo toma e dama toma E6. E aí no mínimo ele teria um perpétuo e ficaria me incomodando aqui fortemente, né? Com a dama em E6 e tal, e enfim. Então eu queria defender o bispo em E6, então eu joguei aqui dama H6, né? Dama G6 também era uma possibilidade, mas eu decidi jogar aqui com dama H6. E aí veio o bispo C1, né? Meu adversário volta a criar temas aqui de descoberta em cima da dama. Ele agora ameaçou D4, mas aqui eu joguei torre C8, de forma que agora se ele faz D4 aqui tá caindo o bispo duas vezes, né? Então ele não pode fazer isso. E por conta disso ele jogou rei D1. Ele reforçou a ameaça aqui, defendeu o bispo e criou de volta aqui a ameaça, né? Nesse momento, o lance que eu devia ter jogado é dama toma H2.
E aqui eu não lembro exatamente se meu adversário já tinha feito um H3, o que me impedia de fazer isso, porque eu fiz essa partida toda de cabeça. Ou se realmente eu não vi. Ou se realmente eu não vi. A gente tá aqui no lance 19, mas a gente já estava bem apurado aqui, porque a gente gastou muito tempo naquele meio de jogo, né? Calculando várias sequências ali. E eu tava tão assim com a ideia, né, de fazer o rock, preparar o bispo E6 e fazer o rock, que talvez exista a possibilidade também de eu ter ignorado qualquer outra coisa, ter simplesmente me preocupado em tirar o bispo ali e poder fazer o rock numa boa, né? Então, fica a dúvida aí, só os estudiosos do futuro vão poder dizer. E eu joguei dama G6. Voltei a criar o tema aqui, tirei a dama da descoberta. Meu adversário jogou H3. É essa ordem que eu não estou lembrando exatamente. Talvez ele tenha feito H3 antes, né? Depois do meu dama H6. Mas agora eu joguei o bispo E6 finalmente. Ele voltou o rei para E1, vocês vão entender o porquê. Ele queria tirar o rei aqui dessa casa branca, né? Ele queria botar o rei numa casa preta exatamente porque ele tinha ideias aqui que se caso a dama caísse, ele não queria que essa dama caísse com cheque. E ele também tem ideias de botar o rei em F1 e aí sim criar temas de descoberta por conta da torre aqui alinhada com a dama, né? E aqui eu fiz o roque, que não foi um bom lance. Eu deveria ter jogado aqui com dama F7. Já era um lance muito forte aqui que me deixava numa situação muito boa. Inclusive eu não sei como ele defende o cavalo, na verdade, porque tá totalmente cravado, né? Ele teria que entregar uma peça aí e tentar alguma forma de contrajogo. Talvez tomando aqui em E4, não sei, mas ganharia uma peça. Eu acabei jogando roque. E aí por conta disso ele se aproveitou, né? Ele jogou cavalo F4. Eu tomei B3. Aqui, depois avaliando o computador, uma ideia interessante era cavalo F3 aqui, dando esse cheque. E aí viria E toma F3, bispo toma F4, dama D1, bispo H2, D3 e cairia a torre, né? Essa é uma linha aqui que o computador dá que eu poderia ter visto. Mas bem, eu acabei tomando mesmo em B3. Toma um G6, cavalo toma G6, A toma. E aqui eu joguei bispo C5, poder defender o peãozinho de A2. Meu adversário jogou com E3, bispo B6, bispo B2, torre C2, bispo C3. Aqui a gente já estava bem apurado, eu acho que a gente já estava aqui com 1 minuto e alguma coisa, a gente já estava bem apurado. Eu levei esse bispo C3 aqui prendendo a minha torre, já foi um mega erro, assim, bem complicado. E eu joguei torre D8, porque agora se ele joga rei D1 para poder pegar a minha torre, eu tenho torre toma C3, né? E ganha. Meu adversário não caiu nisso. Ele voltou o bispo aqui F1. Cavalo H4. E aqui foi um momento crítico porque eu deixei ele tomar esse peão, mas eu esqueci que nessa posição aqui, porque agora ele está perdendo material, né? Tá caindo o bispo aqui em C3 e está caindo a torre. Só que agora eu não vi que ele tinha... na verdade ele fez bispo E2 aqui primeiro. Só que depois de torre toma C3, ele tem torre toma H7 aqui. Foi isso que eu não vi. E agora tá caindo a minha torre e tá caindo meu cavalo, né? Então... ele acabou ganhando o peão. Passei a torre. E aqui eu já não consegui mais muito contra-jogo. A gente entrou no apuro de tempo. E eu acabei perdendo essa partida no tempo. E a posição também ficou muito crítica aqui. Tiveram outros lances ainda, mas ele criou alguns temas ali. Depois ele conseguiu entrar com a torre. E aí a posição ficou bem difícil. E meu tempo acabou caindo. E aí acabou que eu perdi essa terceira rodada. Fui para a quarta rodada, a partida com o Newton, que vocês viram a foto. Ganhei. E aí chegamos na quinta e última rodada do torneio, onde eu tinha 3 pontos. O meu adversário da quinta rodada estava liderando o torneio com 4 pontos. E além de mim tinham outros 2 jogadores com 3 pontos também. E aí
eu fui pro tudo ou nada. Eu sabia que se eu quisesse ter alguma chance de ser campeão, eu precisava lutar, né, nessa última partida para ganhar. E eu tive uma missão bem difícil porque eu tava de pretas aqui contra o cara que estava liderando o torneio. E ele jogava pelo empate para ser campeão. Então, para ele servia jogar de uma maneira muito sólida aqui, sem se preocupar em criar, né, contra-jogo, sem se preocupar em criar desbalanços materiais, né? Então, meu adversário estava muito tranquilo aqui em relação a isso. E eu precisava criar alguma coisa, né? E aí vamos ver o que aconteceu. Bom, eu estava de pretas, meu adversário abriu aqui com cavalo C3. Joguei D5, ele jogou D4. Cavalo F6, cavalo F3 e bispo F5. Eu decidi tirar o bispo primeiro antes de fazer aqui um E6, né? Ele jogou bispo F4, eu joguei C6, evitando qualquer salto de cavalo aqui por B5. Ele jogou E3, eu joguei E6. Ele jogou A3. É um lance profilático aqui, em algum momento ele evita aqui, né, a cravada, e em algum momento também ele pode pensar em criar um contra-jogo aqui, com B4, B5, né, um ataque da minoria, pode servir a longo prazo. Mas aqui eu joguei bispo D6, achei que era a variante mais lógica para trocar esse bispo forte de F4. E aí veio o bispo toma F4, bispo de F4 toma D6, dama toma D6, bispo D3. E aqui é um outro momento crítico, né? É um momento importante, porque se eu deixar a posição secar demais, eu trocar peças demais, ia ficar difícil criar alguma coisa, né? E se eu ficasse forçando a partida, podia ser difícil, né? Até poderia levar o risco de perder. Aqui eu tinha algumas opções, eu pensei em jogar com cavalo E4, eu pensei em jogar com bispo E4, eu pensei em jogar bispo G4, pensei até em não fazer nada, continuar desenvolvendo aqui, deixar ele tomar em F5, para depois ter um forte cavalo aqui em E4, mas eu optei aqui por jogar bispo G6. Vocês vão entender o porquê. Ele fez roque, eu joguei cavalo de BD7, e agora meu adversário cometeu a primeira imprecisão aqui da partida, ele tomou aqui em G6. E parece excelente, né? Porque agora ele vai dobrar aqui os meus peões na coluna G, e vai ficar difícil para eu fazer algum lance aqui como H6 controlando, né, a casa G5. Mas quando ele toma aqui, agora eu tomo de H, eu começo a criar temas aqui, né, na casa de H2. E esse cavalo meio que fica escravo da posição, porque ele vai ter que continuar defendendo a casa ali de H2. Então por isso, né, ele jogou aqui com G3, foi um pouco impreciso. Ele não precisava fazer isso agora, ele podia tentar jogar de maneira um pouco mais objetiva, né, no centro. Mas ele decidiu jogar G3 aqui. Eu joguei E5. Aqui foi um outro momento que eu pensei muito, né, porque eu podia rocar direto. Mas aí eu estava pensando aqui se ele jogaria já B4, B5. Começaria a abrir algumas linhas ali no meu rei. Então eu achei que eu podia segurar um pouco mais o roque. Talvez em algum momento jogar aqui até com rei E7, né? E talvez tentar dobrar as torres, torre H5, torre de H1, H8. Tentar algum contra-jogo ali. Eu sentia que eu tinha que criar algum desbalanço. Só que ao mesmo tempo me incomodava ele fazer algum lance aqui como E4, né? No momento certo, sei lá, dama E2 e E4 aqui, torre E1 e E4, meu rei tá no centro. Então eu achei que era importante que eu começasse a pegar a iniciativa. Aproveitar um jogo um pouco mais impreciso por parte dele. E eu joguei E5. E aqui mais um erro do meu adversário, ele tomou em E5, né? Mas porque ele tinha a ideia de tentar trocar as damas aqui. Eu tomei, ele trocou e mandou dama D4, né? Ele tentou trocar as damas. Mas eu tinha visto isso tudo lá atrás, quando eu fiz o E5, então aqui eu joguei dama H5. Era a minha ideia. E aqui eu tinha visto, né? Eu vi até essa posição aqui e eu pensei que nessa posição eu jogaria G5, né? Era a minha ideia. Só que G5 aqui é muito ruim, porque eu levo dama E5 cheque. E aí ele toma de dama aqui, vai trocar as damas e fica difícil, né? Então eu vi essa posição lá atrás, mas eu sabia que aqui eu não podia jogar G5, né? Então eu calculei aqui fazer roque. Só que fazendo roque ele pode tomar em A7, né? E aí eu tinha que continuar calculando. Isso tudo eu vi lá atrás quando eu fiz o E5, né? O E5 foi no lance 11, a gente está no lance 15.
E aí a posição que eu vi foi essa com roque, eu roquei, né? Dama toma, e aqui eu queria jogar G5 finalmente. E aqui eu tinha visto que se ele joga cheque, rei C7, dama 5, rei B8, ele não tem mais cheque na posição. Então eu estava bem satisfeito aqui com a forma que a posição seguiria, né? O meu rei agora está seguro e eu continuo criando temas aqui. Então eu vi esse lance 18 lá quando eu fiz o lance 11, né? Eu achei que era a melhor ideia. Mas aí o meu adversário aqui, né? Depois de roque ele tomou mesmo em A7. Eu joguei G5, ele jogou rei G2. E esse lance já foi bem preciso. A ideia aqui dele é que quando eu jogasse G tomar H4, ele jogaria torre H1. E dessa forma ele conseguiria tomar aqui de torre de volta e trocar algumas peças, né? Só que ele não viu que tinha uma outra possibilidade, aqui ele deixou passar esse lance aqui, que é H3, né? E agora ele já está totalmente perdido aqui. Para não perder, ele teria que jogar aqui rei G1. E aí seguiria, né? Dama F3, Dama 8, rei C7, Dama 5, rei D7, rei B8 também que estava bom. E aí torre H2 para poder defender o mate, né? Aqui em G2. E a partida seguiria, né? Cavalo G4, cavalo toma aqui. Se eu tomar aqui, poderia surgir algum tema, né? De contra-jogo ali. Cheque rei E7, cheque rei D7. E ele teria que entregar a dama aí para postergar a partida. Mas aí como ele jogou rei H2, aqui eu vi que ele estava completamente perdido, né? Que ele não tinha nenhuma chance. E aqui eu não podia me precipitar jogando cavalo G4 direto, né? Que aí corta a conexão da dama com essa diagonal. E aí ele tem a chance, né, de fugir aqui para G1. Mas aqui ele já está completamente perdido. E aí eu joguei dama F3. Ele jogou torre F1. E aí dama G2 mate. O que eu tinha visto é que ele teria que jogar aqui torre de H para G1, defendendo. Mas agora cavalo G4 daria mate também. E uma coisa que eu queria mostrar a vocês, eu joguei essa posição a partida na análise. E essa daqui é a análise, né? Foram 19 lances. Eu fiz 99,2 de precisão. Foram 15 melhores lances, um bom lance e 2 lances de livro. Então a partida praticamente perfeita aí. Eu fiquei bem feliz de ter ganhado. Porém, nem tudo são flores. O que é que aconteceu, né? O outro adversário que tinha 3 pontos também, ele ganhou a partida dele. Então ficaram 3 jogadores com 4 pontos. Essa daqui é a classificação geral. E acabou que, por eu não ter enfrentado o jogador que ficou em terceiro, o critério de confronto direto não valeu. E aí dessa forma foi para os outros critérios, Buchholz, Sonnenborg Berger. E por isso acabei ficando em segundo no torneio. Coisas da vida acontecem. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a análise de algumas partidas que eu achei interessantes nesse torneio. A gente se vê aí, continuando na série das minhas melhores partidas. Valeu, pessoal!